gratidão, Papai misericordioso, nós podemos estar novamente nesta casa, neste encontro. Esta casa tem luz de amor, de caridade. Do Mestre Jesus, Minha, nossa irmã, na sua palestra, trazendo um pouco dos seus ensinamentos a cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Quero mais uma vez agradecer pela presença de todos que estão aqui. Sempre que a gente pensa em falar alguma coisa, né? Nos assuntos que nós vamos trazer aqui, que vão ser falados não só para quem está ouvindo, mas também para quem está falando, né? E hoje, esses dias eu ganhei um chaveirinho com uma frase que a gente ouve bastante e que a gente tem tentado aplicar na nossa vida lá em casa, que é em tudo dai graças, né? Que é uma frase que tem nas cartas do apóstolo Paulo e que é uma frase que nos faz refletir, que nos faz pensar em torno dela, que a gratidão, ela não é só uma palavra, né? Ela é principalmente um sentimento. E é um sentimento nobre que a maioria de nós, a gente precisa desenvolver. Ele não é um sentimento que às vezes é genuíno nosso, né? Às vezes ele é um sentimento que precisa ser cultivado, que precisa ser amadurecido, porque muitas vezes nós nos pegamos mais reclamando e nos queixando do que agradecendo. Então, em tudo dai graças é muito amplo, né? Porque ele nos diz que mesmo nos momentos de dificuldade, nas coisas que às vezes nós não entendemos, nós precisamos agradecer por aquilo, porque com certeza a providência divina, ela está nos levando àquela situação para que a gente cresça, para que a gente evolua. Então, agradecer não só pelas coisas boas, mas pelas dificuldades, também é um aprendizado, né? Um aprendizado diário. Então, essa reflexão e esse ensinamento está numa das cartas do apóstolo Paulo, né? Que ele sempre buscava levar bom ânimo para aqueles cristãos que estavam surgindo, as primeiras igrejas, e esses cristãos eram muito perseguidos na época. Essas igrejas eram de toda forma tentado que elas se acabassem, né? E ele, através das cartas, levava o bom ânimo e levava os ensinamentos que ele havia aprendido para que essas igrejas pudessem se desenvolver, para que essas pessoas, para que a fé dessas pessoas não vacilasse, né? Mediante aquilo que elas vivenciavam, mediante as perseguições, mediante as dificuldades que elas tinham. Então, ele trazia essa mensagem de bom ânimo. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quando a gente pensa na gratidão como um hábito, e não um hábito mecanizado, mas um hábito de prática, de pensamento e de vivência, o nosso cérebro ele começa a liberar até mesmo hormônios que nos levam ao bem-estar, né? O nosso sistema de recompensa cerebral gera sentimentos de alegria e contentamento.
melhora a nossa autoestima, a empatia e fortalece os nossos relacionamentos. Disse que com a prática da gratidão, promovemos uma alteração na estrutura do nosso cérebro, treinando-o para focar no positivo. Então, a gratidão não é apenas nós dizermos obrigada, mas nós sentirmos aquilo, né? Então, quando nós pensamos nisso, no agradecer, são as coisas do nosso dia a dia, né? Dessa entrevista que eu tirei do psicólogo falando sobre a liberação desses hormônios, ele falava que ele ia sempre trabalhar num lugar e ele passava por aquela serra e ele começou a reparar naquela serra, na beleza da natureza, né? No trajeto que ele fazia, na oportunidade que ele tinha de ver a natureza ali de cima, passar por aquela serra todos os dias para ir para o trabalho. Então, a partir do momento que ele começou a exercer aquele sentimento de gratidão, ele começou a olhar de outra forma, ele não conseguia mais passar por aquela serra sem olhar e agradecer a Deus pela beleza daquela natureza que ele estava sendo agraciado todos os dias, né? Então, com certeza uma prática que, se tu aplicar nos teus dias, no teu agradecimento, aquelas coisas que a gente só valoriza quando não tem, por exemplo, quando tu tá sem luz, que tu vai lá no interruptor e liga a luz, e a luz não liga, né? Porque a gente tem costume de passar pelo interruptor e ligar a luz, e a luz não liga. E aí tu pensa, nossa, mas como é bom, como é importante eu ter essa energia elétrica, como é importante eu ter a água, quantas pessoas... Eu agora estou momentaneamente sem esse sistema que me ajuda tanto no meu dia a dia, mas quantas pessoas ainda no nosso mundo, hoje em 2025, com todas as tecnologias que nós temos, quantas pessoas ainda não têm água encanada, quantas pessoas ainda não têm energia elétrica nas suas casas. Então, essas coisas que nos parecem tão banais e tão simples, são para muitas pessoas, assim, seria uma alegria e uma gratidão imensa. E às vezes a gente se acostuma com esses pequenos, grandes confortos e a gente esquece de agradecer por eles, né? A gente se acostuma a chegar em casa e ter uma comida servida, a gente se acostuma a abrir a geladeira e olhar, né? As nossas crianças mesmo, às vezes, hoje eu me peguei falando sobre isso com a Mari, às vezes de abrir a geladeira e dizer que não tem nada para comer, né? Abre a geladeira e, não tem nada para comer, a geladeira é cheia, né? Ou o armário cheio e não tem nada para comer. E aí, às vezes, a gente precisa olhar para eles e puxar um pouquinho a orelha e falar para eles sobre a gratidão, sobre quantas crianças agora gostariam de estar naquele lugar, de ter a oportunidade de escolher o que comer, né? Quantas pessoas, não só crianças, né? Pessoas gostariam de estar naquele lugar, porque ela me reclamou que eu tinha pedido para ela arrumar o quarto dela, que era muita coisa, que ela queria ajuda, e eu disse para ela, não, então se é muita coisa, nós vamos pegar metade e vamos doar, vamos por fora, porque se não está conseguindo organizar o que tem. Então talvez realmente tenha muita coisa, a gente precise tirar um pouco de coisa para não ficar tanta coisa para tu organizar, né? E eu disse, ou tu pensa por outro lado, tu pensa, que bom que eu tenho bastante coisas que eu uso, bastante folha de caderno, que eu gosto de escrever, bastante caneta. Que bom que eu tenho essas coisas, então eu vou agradecer a Deus que eu tenho essas coisas e não vou ir... Eu disse, não adianta tu ir limpar o teu quarto emburrada, braba, né? Tu tem que ir lá limpar o teu quarto com o sentimento de agradecer por aquilo que tu tem. Da mesma forma, a gente quando faz alguma coisa, arruma a nossa casa, chega no nosso trabalho, com esse sentimento de agradecer pela casa, que às vezes não é aquela casa dos nossos sonhos, mas é a casa que a gente tem, é a casa que nos abriga, né? Que nos protege, é o trabalho que nos fornece o sustento, né? Que às vezes a gente tem dificuldade, passa por momentos difíceis, mas é o que nos traz e nos promove o sustento. Então, também, todas as coisas, se nós olharmos ao longo do nosso dia, são coisas para serem agradecidas.
Então, ele nos propõe que no final do nosso dia, façamos uma reflexão e lembremos de 3 coisas boas e nós agradecemos por essas coisas boas. Conscientemente, não aquilo que nem a gente diz, daquela nossa prece decorada, não aquele agradecimento decorado, porque eu tenho que agradecer, mas fazer de forma consciente, agradecer, lembrar essas 3 coisas e agradecer por elas. E depois ir aumentando o número de coisas, porque no início, talvez, quando nós nos lembrarmos de 3, de tanto que a gente está habituado a reclamar ou a queixar, às vezes a gente vai ter dificuldade de pensar nessas 3 coisas. Mas se nós olharmos lá, acordei, tenho uma boa saúde, minhas pernas se movem conforme o meu cérebro manda, as minhas pernas se movem. Eu tenho alimento na mesa, os meus filhos têm saúde, a minha família tem saúde. Ou se eu não tenho saúde agora, eu tenho uma opção de tratamento, eu tenho profissionais que podem me ajudar, eu tenho condições de procurar esses profissionais. Então, se nós formos utilizando dessa prática, eu acredito que a nossa lista de 3 coisas, ela vai conseguir aumentar com o passar dos dias. Então, eu trouxe um livro do Divaldo, que eu sempre vejo ele, nas palestras dele, ele fala muito também sobre gratidão, né? Ele nos falou que a mentora dele, ela colocou um degrau a mais para ele, porque ela disse que ele precisava não só agradecer pelas coisas boas, né? Mas agradecer também pelas coisas ruins que não haviam lhe acontecido, né? Quantas vezes nós somos livrados de situações que talvez nós não conseguiríamos lidar com elas e de certa forma, a espiritualidade nos passa a mão e nos diz, tudo bem, dessa vez ainda você não está pronto para passar por essa situação. Então, que nós também nos lembremos de agradecer por isso, né? E quando essas situações difíceis nos acontecem, ver o que essas situações querem nos trazer de aprendizado. Aquela pessoa difícil, aquela situação difícil, muitas vezes é o aprendizado que lá na frente a gente vai dizer, nossa, poxa, eu precisava mesmo vivenciar aquela situação, eu precisava mesmo conhecer e precisar lidar com aquela pessoa, porque isso me fez exercer a minha paciência, isso me fez exercer a minha sabedoria, ou isso me fez agradecer pelas pessoas que eu convivo todos os dias, por elas serem pessoas de fácil convivência e não de difícil convivência, né? Então, eu acredito que a gratidão, ela, a partir do momento que nós utilizamos ela como prática, passamos a ver um propósito em tudo que nos acontece, tanto nas coisas boas quanto nas coisas difíceis, ela passa a ser algo que, como diz o estudo, é algo que a gente consegue mudar no nosso padrão mental e também no nosso padrão energético, né? Na energia que nós emanamos de nós, porque pode ver que aquelas pessoas que costumam agradecer, ter aquele sentimento de gratidão quando vê a natureza, quando vê uma cena bonita, assim, né? Que tu consegue agradecer por aquilo que tu tá presenciando naquele momento, é uma pessoa que emana energia boa, e da mesma forma, uma pessoa que está sempre reclamando, que está sempre se queixando, é uma pessoa que tem uma energia mais difícil da gente lidar, uma energia mais pesada, né? Então, nessa reflexão sobre aquilo que o Divaldo falou, de agradecer pelas coisas, também pelas coisas ruins, tem uma história das mães que vinham falar com o Chico, né? Pedir as cartas consoladoras, as cartas dos filhos que já haviam desencarnado. Então tem uma história que até inspirou de certa forma um filme que é As Mães de Chico Xavier. E uma senhora conta que ela
era espírita já há muito tempo, antes do filho dela desencarnar. E o filho dela tinha 3 anos e estava andando com a babá na bicicleta, e ele caiu da bicicleta, e 3 dias depois ele desencarnou, porque ele, naquele momento, rompeu um aneurisma que ele tinha, eles não sabiam, mas naquele momento rompeu aquele aneurisma quando ele caiu da bicicleta. Então ela chegou até o Chico, sendo muito questionada até pelo marido dela, dizendo: mas você é espírita, você vai lá incomodar ele, você não sabe que as coisas têm um propósito de acontecer, que isso aconteceu. Enfim, ela foi, ela disse: eu não resisti ao egoísmo, e eu fui. E aí, quando ela se aproximou do Chico, o Chico falou para ela, assim, sem ela ter falado nada, ele falou para ela: você perdoou a babá, né, minha filha? Você perdoou ela pelo que aconteceu? E ela disse: sim, Chico, eu perdoei ela pelo que aconteceu. E aí o Chico olhou para ela e disse: e você acha que você fez muito de ter perdoado ela pelo que aconteceu? E aí ela ficou quieta assim, e ele disse: você devia ter agradecido por ter sido dos braços dela que o seu filho caiu, e não dos seus braços, nem dos braços do seu marido, porque vocês não iriam conseguir conviver com remorso se ele tivesse caído. E ele iria cair, ele precisava de alguém, mas ele iria cair porque era o tempo que ele iria ficar aqui. Então, minha filha, você tem que agradecer que não foi dos seus braços nem do seu marido que ele caiu. Então, assim, é um degrau bem alto, né? A gente conseguir agradecer por uma coisa dessas, assim. Ele pediu algo bem difícil para ela, mas eu acho que se ele pediu de certo, ele sabia que ela poderia praticar. Então, eu vou ler um pouquinho do livro do Divaldo, e depois eu vou ler um poema que é muito lindo, que foi o Divaldo que psicografou, que é o poema da gratidão. Então, no capítulo 12 do livro Vida Plena, pelo Espírito Joana de Ângeles, o capítulo é intitulado Ser Agradecido. Tradicionalmente se concebeu que a gratidão é o ato retributivo por algum benefício de que se foi objeto. De certo, esta é uma forma de expressar o reconhecimento ao bem que lhe foi ofertado. Trata-se de um ato de delicadeza trabalhado pela educação social. É aquilo que a gente fala. A gratidão como um ato mecanizado, e não como um sentimento, né? Que deve ser. Nem sempre, porém, o ato de retribuir traduz o sentimento da gratidão, que é muito mais profundo na condição de sentimento. Toda vez que alguém retribui um benefício, promove a ação edificante e altera a paisagem emocional própria, ao mesmo tempo que se faculta sentir a convivência comunitária. De alguma forma, altera-se a postura ególatra para demonstrar o sentido cooperativista da vida. Tudo o que existe é resultado de permutas e contínuas transformações, na condição de complexos mecanismos de cooperação, o que equivale a dizer de retribuição. Retribuir é valorizar a dádiva recebida, o doador, a circunstância, e demonstrar que faz parte do grupo em que se movimenta, de alguma maneira vitalizando, dando-lhe significado. No comportamento moral, no entanto, como decorrência do instinto de conservação da vida, o ser humano preserva os interesses que lhe dizem respeito e desenvolve, às vezes, uma falsa postura de merecimento, fazendo crer que é possuidor de receber favores, embora o seu ego insaciável sempre espere mais sem qualquer dever de oferta. Isola-se quando pode, cumpre os deveres que lhe interessam, observa as problemáticas dos outros e se atribui valores morais que realmente ainda não desenvolveu até atingir o amadurecimento. A gratidão é um sentimento novo, ainda não consolidado na condição de respeito pela vida.
Materialmente, é fácil expressar gratidão exterior, que, no entanto, não possui as condições que a legitimam, dentre as quais a de natureza afetiva, de real desejo de construir o bem-estar onde se encontra. Por essa razão, o sentimento de gratidão pode expressar-se num olhar específico, numa palavra bem colocada, num sorriso expressivo. Não será pelo volume ou pelo valor do que se ofereça em troca, mas pela emoção de sentir o amor daquele que oferta. Quando Jesus carregava a cruz e tombara mais de uma vez ao seu peso, um centurião puxou um homem na multidão e pô-lo a chibatadas a ajudar o condenado. Ao sentir diminuída a carga, o mestre olhou para ele e viu-o constrangido a auxiliá-lo. O seu olhar de ternura e de gratidão foi tão profundo que o homem de Cirenaica jamais o olvidou, amando-o e mudando completamente o rumo da sua existência. Narram as notas escriturísticas que a sua vida, como a de sua família, a partir daquele momento, modificaram-se para melhor e nunca mais foram as mesmas. E ele, o Cirineu, tornou-se o símbolo de todo aquele que auxilia o seu próximo nos momentos supremos com o próprio sacrifício. A onda emocional de ternura do mestre envolveu-o naquele instante rápido e o fez renascer, ser outro homem. A gratidão é a voz do coração falando sem palavras nos arquivos do esquecimento. Muita falta faz o espírito de gratidão na terra, que se tornou árida e sem as flores da alegria entre as criaturas humanas. Nunca houve tanta cultura intelectual, assim como recursos psicoterapêuticos para os seres com problemas criados por ele mesmo. A falta de hábito de ser gentil, de amar, aprisionando-o no egoísmo enfermiço, a postura distímica permanente produzem distúrbios hormonais na área da afetividade e atormentam o próprio paciente que tem dificuldade de amar, de confiar, de entregar-se. Então, não só a nossa saúde emocional e a nossa estrutura física também se modificam. Comprovadamente, cientificamente se modificam e com certeza o nosso dia se modifica a partir do momento que nós passamos a agradecer, a ter olhos de ver o lado bom de todas as situações. O ato de amar resulta do espírito de confiança em Deus e, por consequência, nas demais criaturas sob quaisquer aspectos que se apresentem. Quando se experimenta o saldo do amor na existência física, ela adquire sentido e significado, uma razão de ser e viver. As pessoas assimilam padrões de conduta exterior enquanto se consomem em labaredas de desejos e de angústias, fruto das ambições insatisfeitas. A flor do charco é a gratidão do vegetal ao humus desprezível que nutre as suas raízes. O brilho do diamante é o reconhecimento da pedra bruta ao buril que a trabalha com vigor. O metal moldado agradece a fornalha que lhe concedeu beleza e utilidade. A leve borboleta que flutua no ar expressa sua libertação da lagarta rastejante e lenta no sol. Tudo se modifica e se aprimora, mesmo quando parece em degradação, que é o período de mudança para a outra face. Assim, pensando, ser grato à dor que te reduz à realidade frágil de que te constituis. Coopera com o progresso espiritual da humanidade, concedendo ao teu agressor a fase primária pela qual transita no momento e agradece por já haver ultrapassado e ser agora a vítima, não o desencadeador do sofrimento alheio. Quantos leprosos eram aqueles no grupo que Jesus curou?
Porque somente um voltou para agradecer-lhe a vida e a rapidez da conquista da saúde, e os outros para onde seguiram. Certamente a vida aguardou por ele. Os ingratos, um pouco mais à frente. Então, em tudo, né? Em tudo, dai graças, em tudo mesmo. Em tudo que a gente compreende e em tudo que a gente não compreende. Porque com certeza é para o nosso crescimento, para a nossa evolução, que nós, se pudermos começar, se não conseguirmos agradecer pelas 3 coisas, não estarmos familiarizados ainda a esse sentimento, que na nossa prece, na nossa oração, comecemos com 1, com 2 e vamos aumentando. E que realmente essa gratidão seja esse sentimento, né, que nos toma o coração, de sermos filhos de um Deus que é bom, que é justo, que nos auxilia, que não nos deixa sozinhos nunca e que nós sejamos gratos por isso também. O poema da gratidão. Senhor, muito obrigado. Eu gostaria que agora vocês se elevassem ao máximo, assim, pensassem em todas as coisas boas que passaram hoje no dia, nas coisas difíceis, e que assim como eu senti quando eu ouvi esse poema recitado pelo Divaldo, que vocês sintam dentro do coração essa gratidão genuína, né? Que é o sentimento de dever cumprido, é um sentimento de contentamento pelas situações da vida e um contentamento de saber que essas situações vão nos conduzir um dia à perfeição moral e um dia a estarmos com todos os seres amados em fraternidade. Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo que nos nutrimos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza. Olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles a teu nobre coração. Eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida. O gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doloridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me, sofrendo, daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem de noite nem de dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos, que são minhas alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura. Pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas,
balsamizando as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas. Pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que trabalham nesses traços, como estrelas sublimes fulgindo em meus braços. E pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar. Pés de renúncia que seguem humildes e nobres, sem reclamar. E os que estão amputados, os feridos, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão da glória. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi ainda: obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado porque creio em ti e porque me socorres com amor. Hoje e sempre, obrigado, Senhor. Que assim seja. Gratidão a Deus, a Jesus, Maria Mãe Santíssima. Gratidão a esses irmãos que por aqui passaram. E cada um leva consigo muito amor, muita luz, que possam estar com sua consciência na paz e no amor de Jesus Cristo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o